O ministro do STF, Gilmar Mendes, decidiu suspender todos os processos sobre pejotização do trabalho. Mas você sabe o que é essa tal de pejotização? Bom, esse é o assunto da nossa conversa hoje com o nosso colunista, advogado, professor Paulo Vitor Souto. Seja bem-vindo ao Jornal da Correio. Boa noite para você, Paulo. Boa noite, linda. Oi, telespectador, mais uma vez. Bom, antes da gente começar esse papo aqui, essa conversa, explica pra gente, Paulo, o que é pejotização. Linda, a pejotização nada mais é do que a contratação de trabalhadores, ao invés de carteira assinada, através de uma empresa. Os trabalhadores hoje em dia estão sendo compelidos, obrigados, digamos assim, a formalizar uma empresa, criar uma empresa e serem contratados por outras empresas para prestar serviços. Então, nada mais é do que, de fato, você transformar um trabalhador carteira assinada em uma PJ. E por isso que vem o termo pejotização. Essa é a razão de existir dessa nomenclatura. Entendi. Agora me explica por que as empresas escolhem, por fazer esse tipo de contratação e quais são os prejuízos para o trabalhador. Linda, quando há a contratação através de uma PJ, o trabalhador, por não ter carteira assinada, ele não tem alguns direitos trabalhistas mínimos, como 13º salário, férias, FGTS depositado. Quando o contrato é rescindido, não há pagamento de seguro-desemprego e vários outros direitos trabalhistas inerentes à carteira assinada. A PJ, digamos assim, é uma pessoa jurídica que não tem a carteira, como o próprio nome diz, assinada. Isso, para a empresa, torna-se vantajoso, porque há uma desoneração de encargos trabalhistas e sociais. Porque, diga-se de passagem, nem o INSS é obrigação da empresa pagar quando contrata uma PJ. O próprio trabalhador, se contratado dessa forma, ele tem que recolher o seu próprio INSS. Agora, sobre a decisão em si, Paulo, enfim, como é que, a decisão que a gente está trazendo esse tema aqui, a decisão pelo ministro Gilmar Mendes, hoje no dia 14 de abril. Me conte aí, o que é que muda nesse aspecto, o que é que acontece nesse aspecto depois dessa decisão? Linda, para dizer a verdade, digamos assim, o que está ocorrendo na justiça como um todo é que está chovendo ação de pessoas que são contratadas como PJ, mas o objetivo é desconstituir essa relação de pessoa jurídica para reconhecimento de vínculo empregatício. Então, isso tem sido discutido sistematicamente no âmbito da Justiça do Trabalho e tem chegado até o STF. Em virtude da quantidade de ações, do volume de ações e pelas divergentes posições, o ministro Gilmar Mendes suspendeu toda e qualquer ação que eventualmente trate dessa temática da pejotização. Isso vale dizer ainda que agora, toda ação que está em fase de conhecimento, ou seja, discutindo se existe ou não aquele vínculo de emprego, situações em que já está em fase de execução, todas as ações efetivamente vão ser suspensas. Porque o pedido do ministro Gilmar Mendes é que seja atribuído repercussão geral, que é uma nomenclatura que também é técnica, mas que na prática diz isso da seguinte forma: significa que toda e qualquer decisão judicial que eventualmente esteja na primeira instância terá que obrigatoriamente ser vinculada a uma decisão do STF quando ocorrer esta decisão. Então, até haver a manifestação do STF em relação a esse assunto, tudo fica parado do modo como está. Ô Paulo, e quais são, assim, vamos dizer, os impactos, práticos dessa decisão? O principal deles é exatamente essa repercussão geral. Toda e qualquer ação que eventualmente tratar do assunto, ela não mais, até que haja uma apreciação do STF, ela não mais poderá ser julgada. Ou seja, não cabe mais uma primeira instância, neste momento, julgar esse tipo de ação. Então, os processos vão ficar parados, aguardando a manifestação do STF. E a partir do momento que o STF decidir se vai haver o reconhecimento do vínculo de emprego ou não, qual vai ser o entendimento fixado, todas as instâncias inferiores terão que seguir esse tema, terão que seguir a decisão da Corte Superior. Paulo, obrigada pela sua participação, por estar trazendo sempre conteúdo aqui para esclarecer as nossas dúvidas, viu? Obrigado a você, Beatriz, por perguntar mais uma vez. Até a próxima. Tá, então, Paulo Vitor Souto trazendo conhecimento jurídico para a gente entender, todas essas demandas.